RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Exército Brasileiro deve assumir ainda este mês trecho da obra da duplicação da BR-116 em direção ao sul do estado. 125 imigrantes venezuelanos chegaram ao Rio Grande do Sul na noite desta quarta-feira. Especialista dá dicas de prevenção contra a pedofilia para pais de crianças menores de 5 anos. Conheça a história da vó Georgina, que cuida de centenas de crianças há mais de 30 anos de forma voluntária. Começa agora o Jornal da RDC. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite. Você aí de casa já imaginou criar mais de 10 crianças ao mesmo tempo? Dar carinho, amor, educação e dedicação? Quem é mãe sabe bem o trabalho que dá a criar um filho. Mas agora a gente vai mostrar a história da vó Georgina, que há mais de 30 anos cuida de centenas de crianças sem pedir nada em troca. Confira na matéria. Amor. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. Muito amor é o sentimento da vó Georgina com todos os filhos de sangue, de coração e com toda essa criançada que vive em uma vila na zona sul de Porto Alegre. Tudo começou lá em 1982, há 36 anos, quando a dona Georgina saiu de Bagé e veio morar em Porto Alegre. Ela e o ex-marido alugaram uma peça na zona norte aqui da capital. Então ela decidiu trabalhar cuidando de crianças. Mas quando se deu conta, já era criando 14 pequenos. Eu botei uma placa no portão da casa, cuida-se de criança. E as mães foram trazendo. Finalmente não vieram buscar. Quando eu me dei de conta, eu tinha 14 filhos. O Nelson foi um desses filhos de coração, criados pela dona Georgina desde os 7 anos de idade. A mãe para mim é tudo. A sabedoria que ela tem hoje, muitos não têm, sabe? As pessoas acham que dinheiro, sabe, a ambição, sabe, não é só porque tu mora na vila, tu tem que fazer esse coitadinho, não, cara, quer trabalhar, quer ter as tuas coisas, te levanta cedo, vai trabalhar, todo mundo trabalha. E é com alegria que a dona Georgina, que hoje tem 71 anos, conta toda a história de vida e de superação. Não foi fácil chegar onde está hoje, mas nada abalou a determinação e o foco, ajudar aqueles que precisam. E para mim é o amor mais importante, porque na vida da gente, como eu digo para minhas filhas, e até hoje eu digo para os filhos de criação, o dinheiro não é tudo. O dinheiro é o nosso maior inimigo, porque ele é inimigo e amigo ao mesmo tempo. Porque com o dinheiro, tu perde até uma vida. Até por R$1 tu morre. E sem ele, tu não tem como viver. Tu precisa dele para sobreviver. Então eu digo para elas assim, a gente tem que lutar para vencer. Mas sempre queira o que é de vocês. E o que não é de vocês não interessa. E se alguém aqui bater na porta, minha filha, de braços abertos, receba. A Ana Carla foi a primeira filha. Enfrentou as dificuldades junto com a mãe e hoje trilha o mesmo caminho participando do projeto Cantinho da Vó Georgina. A gente passou por muito, sim, não foi fácil para chegar até aqui, né? Não foi fácil, já passamos fome, já catamos lixo, mas enfim, ela nunca deixou que a gente perdesse a autoestima. Ela sempre esteve ali com a gente, apoiando nos momentos difíceis, nos melhores, nos piores momentos. Ela sempre foi a mãe e o pai. Então a gente só tem a agradecer, somente mesmo agradecer. Mais de 150 crianças estão inscritas no projeto, que não recebe nenhuma ajuda do governo. Tudo é feito somente com doações. A gente oferece para eles reforço escolar, eles têm um dia da horta, eles têm um dia que eles vão na igreja, tem aula de violão, tem um dia do futebol. A gente oferece para eles as 4 refeições.
Depois temos um trabalho com as mães, que acontece segunda, quarta e sexta, onde elas vêm para cá também, trazem seus filhos menores. Aí eles ficam de um lado da sala, elas ficam no outro aprendendo a bordar, a costurar, né? Que essa é a ideia, né? Que elas possam aprender para se autossustentar e poder ter algo para uma renda, né? E com todas essas atividades, as crianças esbanjam esses lindos sorrisos aí e se divertem e muito. Mas os filhos, esses não medem elogios para esta grande guerreira que venceu um AVC e chegou a andar de muletas e cadeira de rodas, mas nunca esqueceu seu propósito. Ela nunca deixou que nós se sentisse fracassado, ela sempre quis que nós tivéssemos uma autoestima e que lutasse por tudo, pelos nossos objetivos, nunca ficasse parado, chorando por ser pobre ou por às vezes não ter condição de ter alguma coisa, achar que isso era motivo de fracassar. E isso para mim é a maior lição de vida assim, que ela pôde dar para nós. É a melhor pessoa que eu já conheci, é o meu exemplo que eu pretendo seguir na vida. É ela. Se há em alguém que eu me espelho e tenho orgulho de ter, é a minha mãe. Milhares de mães juntas, não dá uma da minha, né? Porque ela é o exemplo de mãe, de vó, de tudo uma coisa só. Eu tenho que falar da minha mãe. Quem quiser ajudar pode entrar em contato pelo telefone 51 3108 4990. Doar material de limpeza, material escolar e alimentos diretamente no local. Ou então, depositar qualquer valor na conta corrente do Banco Sicredi, agência 0116, conta 010132. E assim, quem agradece é toda essa criançada. E a gente é só passageiro, prestes à parte. Tá, então quem puder ajudar, faça sua parte, que com certeza essa ajuda será muito bem-vinda. De janeiro a julho deste ano, 55 casos de pedofilia foram registrados aqui no estado. Em Porto Alegre foram 11. Os dados são da Polícia Civil. E esse é um perigo que preocupa muito os pais. Então, como conversar com os nossos filhos sobre esse tema? A nossa equipe de reportagem foi atrás de um especialista que garante: o diálogo é sempre o melhor caminho. Acompanhe na reportagem. Os números são alarmantes. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 5 meninas e 1 a cada 13 meninos sofrem de abuso sexual. Motivo de preocupação para os pais, como é o caso da Vanessa. Ela tem uma filha, a Olivia, de 1 ano e 7 meses de idade. A mãe da pequena está sempre de olho na menina. Inclusive, até alterou a privacidade das redes sociais de público para privado. Uma medida que, segundo ela, ajuda a preservar a exposição da filha. A gente procura sempre cuidar, nunca publicar nada que ela apareça o corpo, assim, ela não tem muito o que mostrar, mas a gente procura sempre de roupa, mesmo na piscina, assim, ela tem uma camisetinha, então é a camisetinha, a bermudinha da piscina, para preservar mesmo a imagem. Mas e como lidar com essa situação? O tema é tabu, mas o diálogo é a melhor forma para evitar esse tipo de invasão ao menor, tanto física como psicológica. Para este especialista, o melhor caminho para falar sobre o assunto dentro de casa com as crianças é explicar com naturalidade, expor que o risco existe e que se proteger é essencial. Afinal, nem sempre os pais estarão por perto para proteger os filhos. Como é que se fala esse assunto para uma criança? Eu acho que uma criança acima de 3 anos e meio já entende essas coisas. Dizer: meu filho, minha filha, quando tu for passear na casa de alguém, não deixa ninguém tocar no teu corpo, né? Tocar no teu corpo, tirar a tua roupa, não fica junto com adultos que tiram a roupa, ou seja, assim, dizer para as crianças: não deixa tocar nos teus órgãos genitais, não deixa querer te beijar um adulto. Se isso acontecer, tu chega em casa e fala pro pai e pra mãe. Os pais também precisam ficar atentos dentro de casa. A mudança de comportamento pode ser um dos indicativos de vítimas de abuso sexual. Aí entra o diálogo entre pais e filhos novamente, porque conversar é o melhor remédio. Os pais têm que falar:
meu filho, tu tá diferente, tu te incomodou com alguma coisa na escola foi ruim contigo, na casa da tua amiga que tu dormiste lá, alguma coisa não aconteceu que não foi legal, porque a mãe e o pai estão te achando que tu tá diferente, vamos conversar sobre isso porque tu tá diferente. É uma coisinha simples assim, abrir um caminho, sabe? Essa conversa ainda não aconteceu entre a Vanessa e a Olívia, mas a mãe garante que vai explicar os perigos para a pequena. Não tentar maquiar, né, essa realidade doente que existe, mas mostrar que ela está respaldada por nós a ser e usar e ter o que ela quiser dentro do limite, com certeza. A duplicação da BR-116 em direção ao sul do estado já virou novela, né, gente? Mas agora o Exército deve assumir um trecho das obras. Ainda neste mês deverá ser assinado o termo de execução. A duplicação entre Guaíba e Pelotas não fica pronta antes de 2020. São necessários cerca de 500 milhões de reais para concluir a obra. Mas o Exército deve assumir 2 lotes, que representam 50 quilômetros de Guaíba até Tapes. Fizemos um estudo de viabilidade, concluímos pela viabilidade econômica, técnica e ambiental dessa obra, desse empreendimento. Baseado nisso, passamos à fase de negociação, a fase de busca de orçamento. O DENIT já nos sinalizou 30 milhões para a execução da obra efetivamente, precisamos de mais 20 milhões, que é para o reequipamento dos nossos batalhões. Para essa obra vamos empregar o 1º Batalhão Ferroviário, sediado em Lages, Santa Catarina, e com um reforço do 2º Batalhão Ferroviário, que vem de Araguari, Minas Gerais. Após o termo assinado e a liberação dos recursos, o Exército tem 90 dias para se organizar. O reinício dos trabalhos, então, só deve começar em 2019. A partir daí, o prazo para finalizar as obras é de 42 meses. E falando em estradas, a Polícia Rodoviária Federal anunciou a nova edição da Operação Viagem Segura para o feriado de 7 de setembro. A ação começa à meia-noite desta quinta-feira e vai até às 11h59 de domingo. A PRF acredita que as rodovias com maior fluxo serão a BR-116, a BR-290 e também a BR-386, que são as vias em que o efetivo estará reforçado. Nos dias 6, 7 e 9, veículos com excesso de carga ou dimensões terão trânsito restringido em rodovias federais de pista simples. 125 imigrantes venezuelanos chegaram ao estado na noite desta quarta-feira. Este é o primeiro grupo de imigrantes que veio ao Rio Grande do Sul dentro do projeto de interiorização do governo federal. O avião saiu da cidade de Boa Vista, em Roraima, nesta manhã. Após o desembarque no Aeroporto Internacional Salgado Filho, o grupo seguiu em um ônibus do Exército Brasileiro até Esteio, na região metropolitana. No total, o Rio Grande do Sul receberá 646 venezuelanos. Canoas irá receber 425 deles, no bairro São José. E outros 221 vão ser hospedados em Esteio, no bairro Tamandaré. Os próximos voos estão previstos para os dias 11, 13 e também 18 de setembro. E agora uma notícia ruim para a área da saúde. 350 funcionários do Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, foram demitidos nesta quarta-feira. Pela manhã, a instituição divulgou que adotará um modelo de terceirização para os serviços de nutrição e também limpeza. Agora, essas áreas serão geridas por 2 empresas privadas que não poderão recontratar os funcionários desligados por 180 dias, conforme a lei. No entanto, não haverá fechamento desses postos de trabalho. O sindicato que representa os trabalhadores do setor, o Sindisaúde, informou que terá audiência de mediação nesta quinta-feira no Tribunal Regional do Trabalho. A entidade contestou algumas dispensas. Uma manifestação está programada para amanhã, às 10 horas, na frente do Hospital Mãe de Deus. Neste momento, céu limpo aqui em Porto Alegre, 14 graus é a temperatura. A gente vai agora a um rápido intervalo, não saia daí. Estamos de volta com o Jornal da RDC.
Para interagir com o nosso programa, utilize a hashtag Jornal da RDC no Twitter. Lembrando que a nossa emissora também está no Instagram, é @RDCTV Digital. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo nosso site, que é o www.rdctv.com.br, ou também o nosso Facebook, que é facebook.com/RDCTV Digital. E agora, na área da segurança pública, a gente vai falar que um taxista foi morto na noite passada em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A vítima foi identificada como João dos Santos Oliveira, de 59 anos. De acordo com a polícia, ele foi assaltado por pelo menos 2 criminosos armados com uma faca. O crime é investigado como latrocínio, roubo seguido de morte. Esse é o 91º homicídio que acontece na cidade, que há um mês sofreu com 6 mortes na mesma noite, sendo 4 delas em uma chacina. Os criminosos ainda estão foragidos. E a Polícia Civil desarticulou na madrugada de hoje um grupo responsável por fraudes via internet em Antônio Prado, na Serra Gaúcha. O grupo usava cartões clonados e documentos falsos na hora de fazer compras online. Eles adquiriam itens variados como materiais de construção, ferramentas, peças e até mesmo veículos. 3 homens foram presos. Um 4º criminoso, que cumpre pena no presídio de Vacaria, é suspeito de ser o líder do grupo. Na ação, foram apreendidos um rifle, munição, celulares e R$4.000 em dinheiro. Além disso, a polícia recuperou 15 toneladas de telhas de zinco, que são frutos da fraude. Segundo a investigação, estima-se que o grupo tenha causado um prejuízo de R$1 milhão somente no último mês. Os órgãos municipais que desempenham serviços essenciais na capital atuarão em regime de plantão no feriado de 7 de setembro. Os ônibus em Porto Alegre vão circular com tabela de feriado. A Avenida Edivaldo Pereira Paiva ficará bloqueada para o trânsito a partir aí das 5 da manhã, em razão do desfile do Dia da Independência do Brasil. Agentes da EPTC irão monitorar a circulação. Os prontos atendimentos e hospitais do município permanecerão abertos 24 horas para atender a população. As unidades de saúde estarão fechadas, inclusive a Unidade de Saúde São Carlos, Unidade de Saúde Modelo e Unidade de Saúde Tristeza, que funcionam em horário estendido até às 22 horas. O Departamento Municipal de Limpeza Urbana trabalha normalmente com todas as coletas durante o feriado. Os serviços retomam o funcionamento regular na segunda-feira, dia 10. Mais detalhes no site www.portoalegre.rs.gov.br. E o programa Cruzando as Conversas desta quarta-feira retoma aí a nossa série de entrevistas com os candidatos ao Senado. E hoje o entrevistado é o candidato João Augusto Gomes, do PSTU. A entrevista será conduzida pelo jornalista Luiz Cláudio Farias. Então não perca o programa Cruzando as Conversas, é logo após o Jornal da RDC. Vamos conferir agora a previsão do tempo nas principais regiões do nosso estado. Amanhã, quinta-feira, o sol predomina em todo o Rio Grande do Sul. Tempo seco em Novo Hamburgo. Faz frio pela manhã, em 8 graus. À tarde, o sol eleva a temperatura para os 25. Na Serra Gaúcha também faz frio e não chove. Mínima de 5 e máxima de 20 graus em Caxias do Sul. Em Rio Grande, no sul do estado, mínima de 12 e máxima de 20 graus. Em Passo Fundo, no norte gaúcho, a quinta-feira amanhece com apenas 7 graus. A máxima chega aos 24. E em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, mínima de 5 e a máxima de 25 graus, com tempo firme e sol durante todo o dia. E agora, para falar de futebol, recebo aqui no estúdio Júlio Lemos. Boa noite, Júlio. Olá, Fabiane. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, então. Vamos começar falando aí sobre o Inter, né? Exato. Que ainda está em campo. Como é que está sendo esse jogo? 38 minutos do primeiro tempo agora, um grande público no gigante da Beira-Rio e o Inter está vencendo por 1-0. O gol foi marcado já nos primeiros instantes. Gol de William Potker com um belíssimo lançamento do Edenilson. Uma vitória importante para o Inter, que foi escalado com força máxima. Havia uma dúvida se Leandro Damião começava, mas o Dair Hellmann manteve a sua convicção no uruguaio Jonathan Alves. E o Internacional, portanto, se preparando porque é o último jogo, Fabiane, antes do grande clássico Grenal, que será no próximo domingo.
Com a vitória parcial nesse momento em 1-0, o Internacional está assumindo temporariamente a liderança do Campeonato Brasileiro. Isso porque o São Paulo está perdendo para o Atlético Mineiro. Então, é uma noite excelente para os colorados. Agora vamos falar sobre Série B, porque o Juventude perdeu em casa, né? Exatamente. O Juventude está numa situação bem complicada. O segundo jogo com o técnico Luiz Carlos Vinck, mas acabou sendo derrotado. A gente tem algumas imagens dos gols que o Juventude acabou sofrendo para o Criciúma, inclusive, nessa derrota. O gol foi marcado pelo Jefferson Feijão, vitória do Criciúma, e com esta derrota o Juventude acabou trocando de posição com o Brasil de Pelotas, entrando agora na zona de rebaixamento, na 17ª posição, um resultado muito ruim para o Juventude. Já o Brasil de Pelotas venceu. Já o Brasil venceu, exatamente, na estreia do técnico Rogério Zimmermann, ele mesmo, que já treinou por 5 anos consecutivos o Brasil, voltou ao comando da equipe e com 2 gols do Michel, o Brasil de Pelotas garantiu uma vitória importantíssima, como disse antes, invertendo a posição com o Juventude, fugindo da zona da degola, e agora é o 16º colocado da Série B, a equipe chavante da nossa querida cidade de Pelotas. Agora, fim de semana tem Grenal, né? Qual é a tua opinião sobre esse jogo? Quem tu acha que vai ganhar? Já diria, vou parafrasear o Jardel, certo? Nobre Jardel. Clássico é clássico e vice-versa. É impossível a gente opinar antecipadamente sobre o Grenal, só que antes disso, Fabiane, amanhã tem Grêmio e Santos. Jogo importantíssimo para o tricolor gaúcho, lá no Pacaembu, em São Paulo, e o Grêmio com vários desfalques importantes. É um time mais do que misto, é um time praticamente reserva, não tem o zagueiro Walter Kahneman, que está na seleção da Argentina, não tem o Bruno Cortez suspenso, o Maicon está fora também, sendo preservado com desconforto muscular, e o Everton Cebolinha a serviço da seleção brasileira. Time completamente desfalcado, e aí Grenal, o bicho pega no próximo domingo. Tá aí, Júlio Lemos, nosso colega aqui da RDC TV, nos acompanhando aí para falar sobre esporte. Júlio, muito obrigada pela tua participação hoje. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite. Então, gente, o Jornal da RDC termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Não esqueça, logo após o Jornal da RDC tem o programa Cruzando as Conversas, seguindo aí a nossa ampla cobertura das eleições 2018. Uma boa noite e até amanhã. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.